Olá, tudo bem? Muito boa noite, que alegria ter você novamente aqui no nosso canal do YouTube para falar nesse mês de julho sobre um tema muito especial, muito pertinente e muito necessário dentro da sala de aula. Então, nós estamos muito felizes pela sua presença aqui e já peço, por favor, deixa seu nome aqui nos comentários, participa com a gente, não deixa de interagir. A tua participação é muito importante e faz muita diferença para a gente aqui durante a nossa aula. Então, quem fala com você é a professora e psicóloga Luana Nascimento, e estou muito feliz de estar trazendo a introdução da nossa aula, trazendo então a primeira aula desse tema tão importante que vamos abordar durante esse mês. Então, iniciamos hoje, dia 15 de julho de 2024, uma segunda-feira, casualmente a metade do mês. E vamos falar durante esse mês sobre algumas estratégias efetivas para apoiar alunos com TDAH e ansiedade na sala de aula. Então, esse foi um tema muito solicitado, muito requisitado pelos professores, pelos profissionais da educação, pelos pais que nos acompanham. Então, ficamos aí essas 2 semanas de julho, ó, estudando, se esforçando para poder trazer esse tema com excelência, com maestria, como vocês merecem. Então, é uma satisfação estar começando esse mês com você aqui no nosso canal do YouTube. E eu já peço, por favor, se você ainda não deu like na nossa aula, se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, corre e faz isso, que é muito importante. Dessa forma, você nos ajuda a compartilhar o conhecimento a mais pessoas. Então, eu quero trazer aqui para nós como vai ser esse mês. Então, nós vamos ter aula toda a semana. O quê? Sim, pessoal, nós vamos ter aula segunda, nós vamos ter aula quarta e nós vamos ter aula sexta. Então, todas as semanas desse mês de julho, essas 3 semanas, né? Nós teremos aula segunda, quarta e sexta. Então, você vai acessar aqui o nosso canal do YouTube e vai participar com a gente das aulas. Se você não conseguir assistir a aula ao vivo, não tem problema, que ela fica gravada aqui no nosso canal. Mas claro que quem assiste ao vivo tem mais benefícios, né? Com certeza. Então, nós vamos falar hoje, nossa primeira aula, sobre a introdução ao TDAH e à ansiedade. Então, eu quero trazer aqui para nós algumas definições, algumas características do TDAH, algumas definições e características da ansiedade e o quanto o TDAH e a ansiedade trazem um impacto no processo de aprendizagem. Então, a ideia desse curso, desse mês de julho, é a gente criar justamente estratégias que vão dar resultados para lidar com os nossos alunos TDAH e os nossos alunos que têm ansiedade. As duas podem estar associadas ou separadas, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema de uma forma abrangente e nas próximas aulas. Ai, gente, tem tanto conteúdo bacana nas próximas semanas. Nós vamos falar sobre diagnóstico e identificação, vamos falar sobre as abordagens educacionais específicas para alunos com TDAH, abordagens específicas com alunos que demonstram traços de ansiedade. Vamos falar também sobre as intervenções para alunos que estão apresentando um grau de ansiedade na sala de aula. Vamos falar sobre as estratégias para gerenciar esse comportamento desses alunos dentro da sala de aula. Vamos falar sobre como fazer uma intervenção efetiva quanto à ansiedade. Vamos falar sobre a colaboração dos pais e dos responsáveis, como a gente pode buscar esse manejo com eles. Vamos falar sobre como promover um ambiente inclusivo e de apoio. E na última aula, eu não vou dizer, porque é algo que ferve meu coração e eu gosto de deixar surpresa, nós vamos ter um convidado especial e vamos falar sobre o TDAH na prática, já realmente como é o TDAH, tá bom?
Então, por favor, like, deixa o seu nome escrito nos comentários, a cidade da onde você fala, para nós é muito importante, o estado da onde você está falando, para que a gente possa ter essa interação com vocês, tá bom? Tem algumas meninas que eu estou vendo aqui que já nos acompanham, que estão com a gente todas as semanas, todos os meses, ao longo desses anos, e para nós é uma satisfação ter a sua presença aqui. É sinal que o nosso conteúdo é relevante, que você gosta das nossas aulas e que tem feito a diferença na sua prática diária. Então, isso deixa o nosso coração muito feliz. Agora, a prof vai começar a aula, né? Até porque o tempo passa e a gente precisa aprender. E vocês vieram aqui para aprender, não é mesmo? Então, vamos lá, simbora para a nossa aula. E aqui eu trouxe para nós alguns sinais e sintomas do TDAH. Como é que eu vejo na prática os sinais e os sintomas do TDAH? Então, aqui nós temos algumas colocações, certo? Quais são os sintomas do TDAH? Então, é sempre importante a gente entender que esses sintomas, eles não são aleatórios, não são com base na história que alguém inventou, mas são sintomas que estão dentro de um livro de critério diagnóstico, que nós sempre costumamos citar, que são 2 livros, o DSM-5 ou o CID-11. Então, nós temos esses 2 livros que nos orientam, que norteiam um processo de diagnóstico, certo? Então, a prof trouxe aqui para vocês os sintomas segundo esses 2 livros diagnósticos, ao qual os médicos utilizam para fechar o diagnóstico. Então, os sintomas, eles são divididos em 3 áreas, tá? Quando a gente fala em TDAH, eles são divididos em 3 áreas ou 3 campos. O primeiro deles é o campo da impulsividade. O segundo, o campo da hiperatividade. E o terceiro é o campo da desatenção. Ou seja, retomando, o nome é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o que a gente avalia? 3 áreas. Por quê? Porque existem 3 formas de apresentação do TDAH. Nós temos o transtorno de déficit de atenção, onde existe um comprometimento apenas na área da atenção. Nós temos o transtorno somente hiperatividade e impulsividade, ou seja, não tem comprometimento na desatenção ou na atenção, e somente na hiperatividade e na impulsividade. E nós temos também o combinado, que nada mais é os 2 juntos. O comprometimento na área da atenção e na área da hiperatividade. Então, TDAH é um combinado que pode ser apresentado de 3 formas: desatenção, hiperatividade ou combinado, que é os 2 juntos, a desatenção e a hiperatividade, certo? Então, a prof sempre gosta de trazer isso para que vocês possam ter bem claro, né? Essas 3 formas de apresentação: o déficit de atenção, a hiperatividade barra impulsividade ou os 3 juntos, certo? Então, de uma forma geral, eu quero trazer aqui para nós, agora detalhado, os sintomas. Então, quando a gente pensa em desatenção, antes era dito TDA, que era somente transtorno de déficit de atenção. Hoje se fala TDAH do tipo desatento. Então, nós estamos falando de alguns sintomas, que são eles, conforme listados aqui: falta de atenção a detalhes, e aí, consecutivamente, né? Vai cometer repetição de erros sucessivos, dificuldade de manter a atenção nas tarefas, escuta quando as pessoas não parece não ouvir, não escutar quando as pessoas lhe dirigem a atenção, quando lhe dirigem a palavra. Falta de capacidade para seguir instruções, distrai-se com facilidade e não gosta de se envolver em atividades por muito tempo. Então, aquelas atividades que demoram mais, que são mais vagarosas, a criança com déficit de atenção ela vai ter uma dificuldade maior de concentração nessas áreas, certo? Então, é importante trazer isso para vocês. Então, nós temos ali alguns sintomas que são concernentes exclusivamente à desatenção, certo? Aí depois nós temos, então, o TDAH
do tipo hiperativo impulsivo, que são quais os sintomas? Mania de remexer ou batucar com as mãos. Então, parece que as mãos sempre tem que estar tendo uma utilidade, tá? E aí, dá esse barulho com os pés, com as mãos, né? Mas é aqui citado principalmente com as mãos, tá? Se irrita com frequência. Não consegue ficar sentado em sala de aula, tá? Ou seja, a criança, ela tenta ficar sentada, mas ela tem essa dificuldade. Corre ou sobe nas coisas em lugares impróprios, né? Então, aquela criança que ela é mais agitada, que ela tem essa dificuldade de ficar esperando para algo acontecer, né? Ali, inclusive, tá dificuldades em esperar sua vez. Essa criança, ela também vai ter uma dificuldade de se envolver em uma brincadeira de forma calma e tranquila. Então, vai ser sempre uma brincadeira mais agitada, uma brincadeira com mais movimento, uma brincadeira com mais agitação, né? Geralmente, essas crianças, eu falo crianças que é o nosso foco aqui, né? Mas a gente vai falar um pouquinho também das características na vida adulta, né? Mas essa criança, esse adulto, ele vai ter essa característica de falar bastante, de falar realmente muito, tá? O hiperativo impulsivo. Então, vai ser uma pessoa, uma criança, que parece que está sempre a mil, né? Parece que está sempre ligada a um vapor, a todo vapor, a mil ali. Ela vai responder perguntas antes de ser completadas, vai ter dificuldade de esperar a sua vez, vai interromper ou se intrometer em conversas ou jogo de outros, né? Por essa dificuldade. E aí, como é que a gente vê isso na vida adulta, Luana? Porque talvez tenha algumas pessoas que já estão se identificando, né? Já falo para vocês algumas características da vida adulta. Então, aqui nós temos essas características do modo hiperativo impulsivo. E aí, quando a gente junta os dois, nós temos o TDAH combinado, tá? Então, esses sintomas aqui listados, a prova vai ficar pequenininha aqui. Esses sintomas listados em azul claro são sintomas da desatenção, TDAH tipo 1, tipo desatento. Esses em rosa são TDAH tipo 2, tipo hiperativo impulsivo. E nós temos também o combinado, que é os dois juntos. Como que essa avaliação é feita, prof? Ela é feita sempre em conjunto, tá bom? Então, é em conjunto com o profissional que está avaliando, seja psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo, neuropsicólogo, com a escola e com a família. E de preferência, sempre uma equipe multidisciplinar para fazer essa avaliação. Então, gente, muito cuidado. Eu sempre costumo dizer, né, com muito carinho, mas a gente precisa ter muito cuidado com essas avaliações Bloom, né? Eu digo Bloom, assim, que em uma consulta, às vezes de 10, 15 minutos, já tem o diagnóstico. Então, muito cuidado, gente. Muita atenção nisso, tá bom? Nós temos aqui também algo que eu não vou falar agora e dar spoiler, mas vou deixar mostrando na tela, que são as formas que a gente avalia, como que é feita a avaliação. Então, a avaliação não quer dizer que só é feita na infância, ela pode ser feita também na vida adulta. Então, nós temos ali testes que são padrão ouro nesse processo de avaliação. O VISC, né, que ele é aplicado de crianças de 6 anos até adolescentes de 17 anos e 11 meses. Nós temos o VAIS, que é aplicado a partir de 17 anos até a vida adulta. E nós temos as escalas de sintomas, né? Então, além dos testes cognitivos, avaliação de coeficiente intelectual, nós também precisamos avaliar sintomas. Esses sintomas que a professora citou nos slides anteriores, esses sintomas são critérios diagnósticos e que precisa fechar junto com os resultados dos testes de QI para a gente ver se existe esse comprometimento, tá? Então, uma avaliação completa é uma avaliação detalhada. Tá bom? Antes de eu falar das características na vida adulta, quero trazer uma frase que eu acho que compete muito quando a gente fala de TDAH, que é: o mundo de uma criança é cheio de cores vibrantes e sentimentos intensos. E é nosso papel como adultos ajudá-las a entender como navegar
por esse mundo complexo, com empatia e inteligência emocional. Então, esse autor, o Daniel Goleman, que fala muito sobre a inteligência emocional, ele traz o quanto é um mundo de cores vibrantes. Então, o TDAH não é aquelas cores clarinhas que passam despercebidas, né? Mas são cores vibrantes, são sentimentos intensos, principalmente quando a gente fala de hiperativo impulsivo, TDAH 2 ou combinado, né? Então, é um misto de emoções, é um misto de complexidades e características. E nós, enquanto adultos, quando navegamos nesse mundo com empatia e com inteligência emocional, a gente pode ajudar muito essas crianças, esses adolescentes, esses jovens. E é isso que a gente deseja de coração aqui com o nosso curso, com esse mês de julho, com um intensivo em estratégias eficazes para lidar com TDAH e ansiedade. A gente deseja realmente trazer essas estratégias para você, empoderar você que está na sala de aula, você que é pai, você que é mãe, para que possa realmente entender como funciona esse mundo do TDAH, o mundo da ansiedade, que são transtornos e diagnósticos tão distantes e ao mesmo tempo tão presentes na nossa era, né? E que precisam ser ditos, precisam ser estudados, precisam passar por orientações. E é isso que a gente vai fazer durante esses dias, essas aulas, né? Eu acredito que são de 8 a 9 aulas que nós vamos ter nesse tema. Vai ter uma aula de mais ou menos 1 hora cada encontro, resumido, para que não seja maçante, nem muito extenso, mas que possa ter o desejo de quero mais, que você continue participando aula após aula aqui conosco, certo? Então, a Prof gostaria de trazer para você que o nosso curso tem essa modalidade online, é um curso 100% gratuito, ou seja, você está assistindo essa aula agora e você não está pagando nenhum valor, não fez nenhum investimento monetário, somente investimento intelectual, investimento emocional, investimento de tempo de estar aqui conosco. Você vai ter direito ao seu certificado gratuito de participação após assistir todas as aulas. E vai ter também um combo, que é a nossa formação TDAH, teoria e prática, onde você vai ter acesso ilimitado a um curso completo com os melhores profissionais que falam sobre esse tema, e você vai ter um certificado válido pelo MEC, Ministério de Educação. Você vai poder apresentar em bancas de concurso público, em elevação de níveis de cargos públicos, até mesmo para complementar as horas na sua faculdade ou de licenciatura. Então, vale muito a pena. Quem conhece a Psicom sabe da idoneidade da nossa empresa, o quanto a gente coloca amor, investe o que a gente está fazendo com muita capacidade técnica, com muito profissionalismo e com muita empatia. Então, gente, vai ser um prazer enorme ter você participando do nosso curso e da nossa formação completa sobre TDAH, tá bom? Dito isso, eu quero trazer algumas características do TDAH na vida adulta. Então, primeiro ponto, desatenção. Como a gente vê as características do TDAH na vida adulta? Desorganização e falta de habilidades de gestão de tempo. Então, esse déficit na atenção faz com que uma pessoa com TDAH na vida adulta, principalmente do tipo desatento, ela vai ter uma desorganização na gestão do tempo dela. Ela vai ter dificuldade de iniciar e finalizar projetos, vai ter muita procrastinação, sabe que tem que fazer, mas vai deixando, e quando vê, passou. Vai ter dificuldade de se concentrar em uma leitura ou em atividades monótonas, que precisa de silêncio, que precisa daquela tranquilidade, né? E vai ter esquecimento nas tarefas diárias, como compromissos, obrigações, principalmente no que tange a si mesmo. Então, não quer dizer que não são pessoas comprometidas, são pessoas comprometidas com o trabalho, com responsabilidade, assim, com pessoas, mas principalmente com benefício de si própria, são pessoas que têm dificuldade nessa organização da agenda, tá bom? Agora, um TDAH do tipo hiperativo impulsivo vai ter sentimento constante de inquietação. Então, aquela pessoa que é inquieta, que ela não consegue ficar parada, então essa dificuldade motora vem acompanhando. Claro que numa forma mais controlada, porque esse adulto, esse jovem, ele já consegue dominar o seu corpo, mas essa inquietação ainda está ali presente. Dificuldade em relaxar e participar de atividade de lazer de forma tranquila. Então, é aquela pessoa que é aventureira, aquela pessoa que gosta de adrenalina, aquela pessoa que quer tarefas e atividades intensas, né? Isso faz bem, isso traz uma alegria interna.
impulsividade para tomar decisões, então às vezes acaba tomando decisões e se arrepende, às vezes acaba respondendo de uma forma que não gostaria, depois se arrepende, age muito por impulso, né? Vai ter uma dificuldade em esperar sua vez em filas, em conversas. Uma pessoa que é muito explicativa, né? Quando está em uma conversa com TDAH do tipo hiperativo impulsivo, percebe que aquela pessoa quer que a conversa avance, que fale mais rápido, que tenha um desenrolar assim, mais progressivo num diálogo. Também nós vamos ter uma interrupção frequente de conversas alheias, né? Então, a pessoa está conversando aqui, outra lá, e ela já pegou, captou, a anteninha tá ligada e já quer conversar, já quer puxar um assunto, ou, né, muitas vezes interromper a conversa, certo? E, gente, num tipo TDAH combinado na vida adulta, então é a soma desses dois, das características do déficit de atenção e das características da hiperatividade. Certo? Gente, então, uma breve pincelada da vida adulta. E aqui eu trago um lembrete, coloquei em vermelho, né? Lembre-se de que a promoção da autoestima em crianças com TDAH é um processo contínuo, né? Então, o apoio, o amor dos pais, dos cuidadores, dos professores vão desempenhar um papel fundamental na construção de uma autoestima saudável. Cada criança é única, portanto, é importante adaptar as estratégias para atender às necessidades específicas de cada caso. Certo, gente? Então, é isso que a gente vai procurar fazer nos nossos encontros. Poder ajudar a lidar com essas estratégias específicas em cada caso. Como criar essas estratégias, como saber quando eu tenho que individualizar uma estratégia para um determinado aluno ou aluna, como proceder, por onde eu começo, né? Então, são uma das dúvidas que a gente quer procurar sanar e ajudar vocês ao longo dos encontros. Aqui eu trouxe um aspecto muito importante, gente. Lidar com a frustração e a ansiedade pode ser desafiador para crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, às vezes a gente diz, ai meu Deus, mas ele se irrita muito fácil, ele se frustra muito fácil. Bom, é um desafio para eles lidarem com essas duas coisas, com a irritabilidade, principalmente TDAH do tipo hiperativo ou combinado, né? Lidar com a ansiedade é muito difícil para nós, que muitas vezes não temos o diagnóstico de TDAH. Lidar com a ansiedade é muito difícil, né? Então, imagina dentro do TDAH, que já tem essa precipitação motora maior, né? Já tem, assim, os pensamentos mais acelerados. Então, soma uma ansiedade, fica mais difícil realmente, tá bom? Então, muito importante a gente salientar e trazer esse aspecto que é muito relevante, certo? Gente, então, enquanto isso, nós vamos dar um pause antes de eu falar da ansiedade. Quero dizer para vocês que nós estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez com vocês. Dizer que nós temos materiais especiais aqui na descrição também. Procuramos já fazer alguns materiais e disponibilizar de forma gratuita para vocês. E nós pedimos que vocês possam acessar. Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, pode chamar no nosso link fixado aqui e participar dos nossos grupos do WhatsApp, estar sempre atento às nossas aulas, os materiais que a gente posta. Lá no Instagram, no nosso canal Psicom Cursos, nós temos muito material legal, muito material relevante, que com certeza vai fazer a diferença na sua sala de aula. E nós estamos à disposição para ajudar vocês, tá certo? Então, nós vamos ter um intervalinho de 1 minutinho e já vamos iniciar falando sobre ansiedade. Lembrando que é uma introdução que nós estamos falando nessa aula, certo?
Olá, gente querida, tudo bem? Tomou tua aguinha, pegou teu cafezinho? Então, tivemos um breve intervalo. Continuem participando, deixando aqui no chat os comentários, né? Vendo a evidência desse tema, né, gente? Por que nós estamos falando sobre a TDAH e a ansiedade na infância, né? Eu gosto sempre de trazer para vocês que aqui no nosso canal, nas nossas aulas, a gente traz temas atuais, né? A gente procura trazer realmente a necessidade que vocês estão vivendo dentro da sala de aula de vocês, né? Dentro daquilo que vocês vivem diariamente e trazendo também esse suporte para os pais, que é muito importante, né? Então, é muito importante você participar aqui conosco, estar ativo no nosso canal, que você fica sabendo em primeira mão, né? Casos que em muitos lugares ainda não está sendo dito, aqui no nosso canal do YouTube a gente está já trazendo para vocês. E eu quero trazer uma das notícias que trouxe um alarme para nós, para que a gente pudesse falar sobre esse tema, tá? Então, vou ver se eu consigo deixar bem grande aqui para nós. Então, eu quero trazer aqui um dos motivos que fizeram a gente falar sobre esse tema nesse mês de julho. Então, nós temos aqui, ó, na Folha de São Paulo, gente, tá? Então, uma rede de notícia muito importante, né? Muito relevante, que é a Delta Folha. Ela traz registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os adultos pela primeira vez no Brasil. Gente, isso é extremamente importante, extremamente relevante, pessoal. Olha, essa notícia é super recente, é uma notícia, gente, de 31 de maio de 2024. Então, a gente estava começando a falar em junho sobre um tema e já estudando e procurando o tema para falar no mês de julho. E aí, quando a gente viu essa notícia, a gente pensou, meu Deus, a gente precisa falar sobre isso, né? Então, olha só, registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os adultos pela primeira vez no Brasil. Piora em indicadores de saúde mental de jovens brasileiros, reflete cenário constatado por best-seller que culpa celular. Então, pela primeira vez na história, os registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos. Mostra a análise da Folha a partir da rede de atenção psicossocial. Então, foi feita uma análise e os dados de 2013 a 2023 eram uns. E agora nós temos em 2024 um crescimento expressivo nos últimos anos. Então, nós temos a idade de 10 a 14 anos, o avanço desse transtorno, que é o transtorno de ansiedade. Gente, então tem crianças indo ao CAPS, não somente adultos, não somente idosos, mas crianças indo ao CAPS, né? E na vida adulta, a gente tem os motivos, inúmeros motivos que podem causar ansiedade, né? Mas na infância, ele está muito associado ao celular, tá, gente? As redes sociais. Então, aqui eu achei bem interessante que fala, ó, além da popularização dos transtornos e do maior acesso às informações, Polonsky afirma que há também o aumento de distorções sobre esses transtornos. Influenciadores têm simplificado esses transtornos cada vez mais nas redes sociais. Então, às vezes, eles querem dizer que tudo é ansiedade, que tudo é TDAH. Então, a gente vem aqui para desmistificar isso. Vocês viram já ali, a prof falou sobre o TDAH, sobre o quanto tem que fechar os critérios diagnósticos, segundo o DSM, segundo o CID, o quanto tem que fechar também na testagem cognitiva. Então, não é somente ler um post, ler um Reels, ver um vídeo no Shorts e achar que tem ansiedade ou TDAH, né? Então, é uma coisa muito criteriosa. E aí ainda fala aqui, ó, a ansiedade é uma emoção que faz parte do repertório humano. Todos nós sentiremos em algum nível, assim como tristeza, que não significa depressão. O momento de tristeza não significa depressão, né? Então, a incidência de ansiedade no SUS entre crianças superou a dos adultos. E aí é que eles trazem, ó, pacientes atendidos pelo SUS para transtornos selecionados. Então, aí nós temos um gráfico, né, segundo a rede de atenção psicossocial, e nós temos um gráfico aqui de 2023, depois da pandemia, né, a depressão
muito, muito atendida, né? E a ansiedade. Aí depois nós temos o TDAH, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, o toque, né? Mas o que mais chama atenção é a ansiedade e a depressão, tá? E o período é marcado pela popularização do smartphone, câmeras frontais, selfies, redes sociais, jogos online, né? Então, nós sabemos que também tudo isso, gente, é muito importante para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da população. Mas a gente sabe que o excesso pode trazer prejuízo, né? Então, traz aqui um psicólogo, fala que é a geração ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Né, gente? Então, é um livro muito interessante que diz isso. E esse livro chegou no Brasil em junho. E há semanas é um dos mais vendidos nos Estados Unidos. Né? Então, é muito importante, pessoal, a gente entender isso. Que essa geração hiperconectada pode estar trazendo também transtornos mentais associados, né? Então, eu quero trazer para nós, não vou ler toda a reportagem em virtude do tempo, mas deixo indicação para vocês, que vocês leiam na Folha de São Paulo. É uma reportagem de 31 de maio, mas que traz uma alerta muito importante para nós, e a gente sabe que dentro da sala de aula traz muitos impactos, né? Então, quanto é importante a gente ter esse entendimento sobre o que é a ansiedade, como lidar, quais as ferramentas que eu posso utilizar para lidar com a ansiedade também no meu contexto escolar, né? E aí, para isso, eu quero começar a minha fala falando sobre as emoções, né? Gente, eu fico alegre e feliz com esse tema, sabendo que eu não me apresentei no início da aula, mas nunca é tarde, né? Talvez a ansiedade me impediu, mas eu me chamo Luana Nascimento, eu sou professora e psicóloga. A minha primeira formação é na área da educação, eu fiz o magistério, onde eu atuei na educação infantil, nos anos iniciais, e depois fui fazer psicologia. Hoje sou especialista na área da infância e adolescência, e sou neuropsicóloga, então estudo muito sobre a avaliação, sobre o diagnóstico, sobre a intervenção depois de uma avaliação. Então, essa área das emoções e a área da mente, da cognição, é a minha paixão, né? E eu lembro, gente, que na época que eu dava aula, que eu ministrava aulas em sala de aula, seja educação infantil, seja anos iniciais, pouco se falava sobre as emoções e muito menos sobre as habilidades emocionais, né? Então, gente, esse é um tema muito importante. E aí, quando eu vejo que as escolas estão se mobilizando, né, para isso, para falar sobre as emoções, para falar sobre o manejo das emoções. Isso deixa o meu coração tão quentinho, gente, tão feliz, porque é isso que a gente precisa, né? As emoções não são frescuras, as emoções não são bobagens, as emoções são extremamente importantes e são as que mobilizam, né, toda a nossa vida. E aí, quando a gente fala na ansiedade, a gente precisa entender que a ansiedade ela pode trazer até um impedimento, ela pode ser disfuncional dentro da aprendizagem, até mesmo para atividades simples. A ansiedade, ela é um sentimento que aflige muitas pessoas, inclusive as crianças, os adolescentes, os jovens, e em diversos momentos ela é normal, tá? Só que ela pode se tornar um problema e aí trazer muitos desafios quando a gente fala em aprendizagem. Então, a ideia é que a gente possa entender o quanto a ansiedade é normal e o quanto a ansiedade ela pode trazer um prejuízo e poder lidar com isso de uma forma mais satisfatória dentro da nossa sala de aula. A ansiedade ela pode sim ser disfuncional, ela pode trazer transtornos, ela pode trazer prejuízos, seja para criança, para adolescente, para jovem, adulto, idoso, né? Por quê? Porque a gente tem vários tipos de ansiedade. Então, por exemplo, uma criança que não tem amiguinhos na escola, ela pode nortear os pensamentos dela só nisso. Ela vai ficar todo momento pensando nisso, que ela não tem amigo, que ela não tem com quem conversar, que ela não tem com quem sentar do lado dela, que ela não tem como fazer um trabalho em dupla, ela vai se sentir ameaçada, ela vai se sentir
com uma baixa autoestima. Isso vai ter muitos impactos. E aí é uma criança que ela pode chegar na sala de aula e ela ficar só pensando nisso, meu Deus, e isso vai impactar na aprendizagem dela. Então, para nós, parece uma coisa simples e boba, mas prejudica dentro da aprendizagem. Então, nós temos muitos tipos de transtornos de ansiedade, né? Tem vários nomes que nós chamamos de fobias. Existem as fobias específicas, né? Uma delas, por exemplo, é a ansiedade de separação, quando a criança não quer ir na escola, ela tem medo de algo que possa acontecer com os pais, ela não come, ela se queixa de sintomas físicos antes e depois, né, desse momento de distanciamento, e o corpo realmente manifesta isso, e é um tipo de transtorno de ansiedade. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso ao longo das nossas aulas. Eu quero trazer, então, um pouquinho mais sobre as emoções, né? Então, as emoções são como os temperos da vida, dando um toque especial a cada momento. Elas podem ser alegres, elas podem ser tristes, elas podem ter uma mistura, né, maluca das duas, da tristeza e da alegria. Não vou falar sobre o filme, que vocês já devem imaginar qual que a prof está falando, mas que bom que a gente está crescendo enquanto sociedade, que bom que a gente está falando mais sobre esse tema das emoções, que fazem toda a diferença no desenvolvimento, né? Então, que bom que a gente está conseguindo avançar nisso. Os sentimentos, eles vão mexer com as nossas escolhas e com muitas áreas da nossa vida. E vai mexer muito com a área da aprendizagem, vai impactar muito na área da aprendizagem, né? Então, a gente precisa conhecer as nossas emoções. Antes da gente falar sobre a ansiedade, a gente precisa entender um pouquinho o misto das emoções, né? Então, aqui eu trouxe algumas das principais emoções: a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a inveja, a ansiedade, o tédio e a frustração. Então, o tema hoje é falar um pouquinho sobre a ansiedade de uma forma mais abrangente, mas não tem como a gente não falar desse tema sem falar um pouquinho das outras emoções, né? Quanto é importante a gente poder entender que a ansiedade, ela é um misto de emoções, né? E ela pode sim se originar de outras formas de emoções. Então, entender que eu posso estar alegre e ansiosa, eu posso estar triste e ansiosa, eu posso estar com raiva e me sentindo ansiosa, né? O medo é uma emoção muito parecida com a ansiedade, né? Porque o medo, ele vem com uma função de nos proteger, de nos alertar, e ela pode vir junto com a ansiedade também. A inveja, né, o tédio, a frustração, né? Então, o quanto uma pessoa fica ansiosa, sim, depois de uma frustração, o quanto uma pessoa ela fica apreensiva depois de ter sido frustrada, né? E nós precisamos entender isso para a gente poder ir nomeando essa ansiedade. Eu preciso entender um pouquinho sobre as minhas outras emoções para eu poder chegar mais a fundo na ansiedade, não é mesmo? Então, eu trago aqui para nós a ansiedade. Então, a ansiedade, eu coloquei ali uma frase, né? Como controlar algo que eu não vejo? Como que eu vou controlar algo que eu não vejo? Eu não vejo ansiedade, mas eu sinto ela. E como é que eu posso fazer esse controle, né? Então, a ansiedade é um estado psíquico de preocupação excessiva, marcado pela expectativa de que alguma coisa terrível possa acontecer ou ocorrer. Então, a ansiedade, ela vem como uma forma de proteção também. Porque se eu me preocupo, eu tento me proteger. Só que a ansiedade em demasia, né, como a gente leu ali, de forma excessiva, ela vai trazer prejuízo também, né? Quais são, então, os sintomas da ansiedade, gente, que a gente pode citar? Então, a ansiedade, ela tem sintomas emocionais. Eu vou citar os sintomas emocionais, os sintomas físicos e os sintomas de comportamento, tá? Então, sintomas emocionais. Uma pessoa que tem preocupação excessiva com eventos futuros. Não é evento futuro de 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas evento futuro de minutos, né? De horas. E essa pessoa, ela fica assim, ó, constantemente com aquele pensamento focado nesses eventos futuros.
ela tem uma preocupação excessiva e não consegue fazer muitas vezes outra coisa, porque o foco fica naquela preocupação. Ela pode também ter medo da separação dos pais, dos cuidadores, falando das crianças, né? Ou das figuras de apego. Medos e fobias específicas, como medo de escuro, medo de animais, né? Medo da chuva. Há também a ansiedade social, que é o medo de ser julgado, ou o medo de ser humilhado, né? Então, uma coisa que eu gosto sempre de trazer, que a gente tem que ter cuidado na hora que a gente for nomear, né? A gente não fala fobia. Ai, eu tenho. Na verdade, a gente fala fobia. O que a gente não pode falar é, eu sou antissocial, que muitas pessoas usam esse termo, né? Eu sou antissocial. Gente, muito cuidado. Antissocial faz parte de um grau de psicopatia, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de medo de ser julgado ou humilhado. Então, é uma ansiedade social, certo? Quais os sintomas físicos que a ansiedade pode trazer? Sintomas no nosso corpo. Então, a gente pode ter fadiga, dores de cabeça, dores de estômago, e geralmente sem uma causa médica clara. Estudiosos dizem, né, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Que muitas coisas que a gente sente no intestino, né, começando no estômago, no intestino, é relacionado também às nossas emoções. Então, muitas vezes as pessoas estão tendo uma crise de ansiedade ou estão muito ansiosas, nervosas, e vão ter esses sintomas ali no aparelho digestivo, né? Seja tá passando mal, uma dor de cabeça, uma sensação ruim dentro da parte ali do intestino, né? Relacionado à ansiedade. Tensão muscular, então aquela dor assim aqui em cima, nos ombros, abaixo do pescoço, sabe? Aquela tensão, aquela dificuldade para relaxar. Então, isso também é sintoma de ansiedade, também está relacionado com a ansiedade. Palpitação ou sensação de falta de ar, então, aquele aperto no peito, aquela sensação ruim no peito, aquele aceleramento do coração, aquele aceleramento cardíaco, a sensação que está faltando ar, né? E aí, por isso, a gente sempre fala, explica, ensina, né? A importância das técnicas de respiração quando a gente fala em ansiedade, porque elas servem para nos trazer um subsídio para a gente lidar com aquela sensação de falta de ar, porque é uma sensação de falta de ar, né? Pessoas, inclusive, associam crises de ansiedade com ataques de cardíacos, né? Infartos. Por quê? Porque são sintomas parecidos, certo, gente? Então, muitas pessoas chegam até hospitais, pronto-socorros, HPS, com sintomas parecidos com o de um infarto, quando, na verdade, elas estão tendo uma crise de ansiedade ou em níveis mais sérios, mais graves, mais severos, crises de pânico, tá bom? Então, esses são alguns sintomas físicos. Nós temos também sintomas de comportamentos. Então, pessoas que evitam situações que causam ansiedade, uma agitação ou uma irritabilidade acima da média também está associado à ansiedade. Então, por isso que em alguns casos o diagnóstico de TDAH se assemelha muito a casos de ansiedade, porque às vezes os sintomas são parecidos. Então, por isso que uma investigação mais acentuada com testes neuropsicológicos, testes quantitativos de números, vai trazer uma orientação melhor e vai trazer uma ajuda mais fidedigna para fechar o diagnóstico, né? Porque às vezes podem ser alguns sintomas de irritação, de agitação, que são parecidos com o TDAH, mas que daqui a pouco vão fechar critérios de ansiedade. Por quê? Porque daqui a pouco não vi que não vai, se deu tudo ok. Nos sintomas de ansiedade, deu tudo ok.
perdão, nas escalas ali dos sintomas, dos critérios diagnósticos do DSM, do CID, deu tudo ok. E aí a gente chega, então, a uma conclusão que não fecha um diagnóstico de ansiedade, ou melhor, de TDAH, fecha um diagnóstico de ansiedade. Então, na verdade, o que pode ajudar a diferenciar um do outro? É os critérios diagnósticos, né? E os resultados dos testes cognitivos, dos testes que a gente vai medir o intelectual, testagens neuropsicológicas, tá bom? Então, isso é muito importante. Dificuldade em dormir ou manter o sono. Então, dentro da ansiedade, nós temos muito isso. Existe essa dificuldade em dormir e manter o sono. Ter uma noite de sono tranquila é mais complicado, né? E aí, gente, nós temos algo muito importante, né? É importante lembrar que um profissional da saúde mental, ele pode fazer um diagnóstico oficial de TDAH ou ansiedade. Quem é esse profissional da saúde mental? Neurologista ou psiquiatra, tá? Então é muito importante, se você conhece alguém, se você tem um aluno ou uma aluna assim, não tem o diagnóstico, você orientar ele a procurar um psicólogo ou um psiquiatra, tá? Para poder fazer essa avaliação, para poder identificar se é necessário o uso de medicação, porque nem todos os casos o uso de medicação é necessário. Às vezes, apenas não desmerecendo, né? Mas a terapia cognitivo-comportamental dentro da área da psicologia, ela vai ajudar muito na intervenção e nos sintomas, tá? Então é muito importante a gente entender que não é apenas a medicação a solução de tudo, mas que existem recursos que podem ajudar, tá? Então, pessoal, é muito importante a gente entender isso, que uma psicoterapia bem feita para níveis de TDAH leve, níveis de ansiedade leve, elas são muito eficazes, tá bom? Então, por favor, gente, não esqueçam disso, tá? É muito importante para nós que vocês saibam disso, tá bom, gente? Não esqueçam. Então, é importantíssimo que a gente entenda que a ansiedade e o TDAH, tá? Eles são diagnosticados por psicólogos ou psiquiatras ou médicos neurologistas, tá? Não esqueçam disso. Por favorzinho, a Prof. pede, tá? Gente, nós estamos quase encaminhando o desfecho da nossa aula. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Faz muito bem para mim estar aqui, vocês não têm ideia, porque a prof, enquanto dá aula, a prof estuda, né? Eu estudei, dediquei algumas horinhas aí para estar aprendendo, para estar me aperfeiçoando para falar aqui com vocês. Então, faz muito bem para mim estar aqui, porque eu aprendo com vocês também, né? E aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero pedir para vocês deixarem um like, deixar os comentários se a aula está sendo importante, está sendo relevante para você esse tema. Escreve nos comentários também as dúvidas que vocês têm, tá? Para que a gente possa também ajudar e trazer mais conteúdos relevantes nas próximas aulas. Tá certo, gente? Então não esquece, tá? Participa com a gente, solicita o teu certificado clicando no link, tá? Por favor, que eu vou até escrever aqui no chat, ó. Não sei se vai aparecer. Mas solicite o teu certificado clicando no link, para que você possa receber, usar quando tu precisar. Ó, gente, que legal que vocês estão gostando, que legal que vocês estão participando com a gente. Isso faz muita diferença para a prof. Deixa a prof muito feliz também.
tá? Bom, minha gente querida, eu não posso falar mais, porque a hora corre, né? Essa foi uma aula introdutória. Nós vamos continuar aqui todos os dias da semana, segunda, quarta e sexta, trazendo aula, trazendo conteúdo, trazendo material para vocês. E eu quero ver vocês aqui. Não me abandonem, não me deixem, né? E para isso, então, eu quero já pedir para vocês, para que vocês possam deixar aqui. Se vocês gostaram, like. Se vocês amaram, comentem. E se vocês, nossa, precisam continuar assistindo todas as outras aulas conosco, compartilhe com seus amigos. E se você não é egoísta, convide um amigo para participar, tá bom? Então, a gente volta na quarta-feira. Quarta-feira estamos aqui de volta, se Deus quiser, com mais aula, com mais tema, com mais conteúdo. Quarta às 8 da noite, entra a nossa próxima aula. Não deixa de participar, vem com a gente. Até lá.